Jesus ajuda você a carregar a sua cruz. Todas as vezes que você pensar que não suporta mais a tua cruz, que não aguenta mais viver o teu chamado, a missão que Deus te concedeu, que você possa se lembrar dessa palavra, que Jesus te ajuda a carregar a tua cruz. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o apóstolo Paulo e eu creio que essa palavra pode falar o teu coração. Então, seja muito bem-vinda ao canal, que essa palavra possa tocar você de dentro para fora e possa gerar algo dentro de você. E hoje a nossa passagem é na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 16 e 17. Paulo vai dizer assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. A história do apóstolo Paulo é uma história de muita dor. A forma que ele se entregou a Jesus, ele vivia uma vida totalmente longe do Senhor e ele se converte a partir do momento que ele ouve a voz de Jesus. Mas depois que Paulo se converte, ele teve que lidar com muitas coisas, ele teve que carregar a sua cruz. Então ele teve que lidar com a perseguição e se manter firme no seu chamado, na missão que o Senhor tinha entregado a ele de pregar aos gentios, de anunciar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo foi fiel até o fim. Foi um homem que sofreu perseguições, prisões, naufrágios, muitas coisas, mas que não abriu mão daquilo que o Senhor tinha dado a ele, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E aqui nessa passagem Paulo fala sobre isso, sobre o desamparo que ele teve ao longo da sua caminhada e sobre a aparição do Senhor na sua vida, a forma que Deus apareceu, a forma que Deus o amparou, a forma que o Senhor carregou a sua cruz com ele. E nós precisamos ter isso em mente, porque apesar das dificuldades, apesar de diversas situações, nós não podemos largar a nossa cruz no meio do caminho. A cruz que o Senhor colocou sobre a sua vida é sua, você tem a responsabilidade de carregar essa cruz. Então não abandone aquilo que o Senhor te entregou, não abandone a tua missão. Mas entenda que se todos te desampararem, o Senhor estará com você. Paulo disse, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, porque Deus, ele faz isso, Deus é poderoso para fazer isso. Então esse é um vídeo para você que está pensando em largar a cruz no meio do caminho, você que está com dificuldade de carregar a sua cruz, você que não tem forças mais. Eu quero te lembrar que Jesus é a tua força. A palavra diz em Isaías capítulo 53 e versículo 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades e levou sobre ele. E Jesus continua fazendo isso. Uma vez ele subiu no Calvário por mim e por você, carregou aquela cruz, ele sofreu naquela cruz, foi pregado, morto, mas ele ressuscitou. E ele suportou tudo isso por amor a nós. E nós precisamos suportar a nossa cruz do dia a dia, tendo em mente que nós não estamos sozinhos, mas que Jesus está conosco. O próprio Jesus falou que aqui no mundo nós iríamos ter aflições, mas que com ele nós conseguiríamos vencer. Ele nos exorta a ter ânimo, a confiar, a ter fé, porque o próprio Senhor está conosco. Então, independentemente da situação que você está passando, da fase que você está vivenciando, está enfrentando, eu quero te lembrar que Jesus, ele nunca deixou de carregar a cruz com você. Talvez é você que está tentando carregar sozinho. Talvez é você que não busque a ajuda de Jesus, não tem buscado o Senhor Jesus para te ajudar. Então que hoje você possa ouvir essa palavra e buscar a Ele, porque Ele quer carregar tudo isso com você. Ele quer carregar o fardo, Ele quer carregar o peso. O Senhor quer estar ao seu lado. Então busque a Ele. Sabe, muitas vezes nós vamos querer carregar tudo. Nós precisamos colocar isso no altar. A nossa cruz, o nosso peso, o fardo, porque Jesus é aquele que nos ajuda, é aquele que nos sustenta. E Jesus sabe de tudo aquilo que você tem enfrentado. E Ele sabe o tamanho da tua cruz. E o Senhor sabe até onde você suporta também. Então não desanime em meio a essa caminhada, mas busque por esse Jesus que ajudou Paulo. O apóstolo Paulo permaneceu firme até o fim. Ele pregou aos gentios. E muitas coisas o Senhor fez pela vida deste homem. Porque Paulo, ele continuou confiando em Deus, em meio
meio às suas prisões, perseguições, em meio a naufrágios, ele confiava que o Senhor era com ele e que o Senhor o ajudava a carregar aquela cruz. Então ele continuou firme no seu propósito, ele continuou pregando a palavra, mesmo em diversas situações. Não pare de carregar a tua cruz, não pare de exercer o dom que Deus te deu. Apesar do lugar que você esteja, faça isso com amor, porque Deus é contigo e Deus, Ele quer te usar. Que o Senhor possa te abençoar por meio dessa palavra. Eu te agradeço porque você está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa te retribuir por isso. Amém?